Feliz ano novo para todos! E agora que o ano de 2024 está começando, é bom dar um passo para trás e refletir sobre como foi o ano passado. E por isso, neste primeiro vídeo de 2024, eu irei abrir a minha carteira de investimentos para poder mostrar como que foi o desempenho dela no ano anterior. E eu andei um pouco sumido nas últimas semanas, é bem da verdade, mas foi por dois bons motivos. Primeiramente, eu andei sumido porque a Climb estava em processo de mudança de endereço e também porque eu aproveitei as últimas semanas de 2023 para tirar umas férias. Mas agora que o ano virou, eu estou com muito gás para vir trazer muito mais conteúdos para vocês aqui. E todo o comecinho de ano sempre vem com aquele clima das pessoas buscando mudar as suas vidas e atingir aquelas metas de fim de ano que elas muitas vezes firmaram consigo mesmas. É claro que muitas vezes essas metas acabam sendo uma autoenganação, pois as pessoas se comprometem a fazer coisas impossíveis ou que elas muitas vezes não vão dedicar o devido esforço para poder realizar. Só que você que me assiste aqui no canal muito provavelmente é diferente disso e você quer sim que seu novo ano seja diferente dos anos anteriores. E por isso eu pensei em fazer este vídeo daqui para poder ajudar vocês a realizar isso, mostrando um pouco do que um desempenho aliado a aportes constantes e uma boa seleção de ativos pode trazer. E por isso eu vou fazer um tipo de vídeo que é inédito aqui no canal, que é eu vou abrir minha carteira pessoal de investimentos e vou compartilhar ela com vocês aqui. E com isso eu pretendo mostrar aquilo que é uma das coisas mais importantes para todo investidor, que é quanto que rendeu no final das contas. E eu posso afirmar com muito orgulho que o meu patrimônio valorizou incríveis 57,84% ao longo do ano de 2023. E neste vídeo eu irei mostrar como que foi o meu racional, quais foram os ativos que eu escolhi e o que é que eu fiz para poder ter essa ótima performance. E muito mais importante, pretendo mostrar como que você pode ter um desempenho semelhante a esse nos próximos anos. E aí na minha tela vocês podem ver uma planilha de Excel, que é esta daqui, a forma que eu uso para poder analisar e gerenciar os meus investimentos. E aqui nessa coluna B, vocês conseguem ver a lista dos ativos individuais que eu tenho. Esta planilha daqui lista todos os ativos que eu tenho e daqui a pouco vocês vão entender como que ela funciona e como que ela me permite gerenciar de maneira simples, prática e eficiente os meus investimentos. Nessa carteira daqui, eu tenho um total de 60 ativos diferentes. Isso para a parte financeira. Eu tenho aqui uma mistura de renda fixa, ações, criptomoedas, commodities e REITs. E para cada uma dessas classes de ativos eu tenho um racional específico. Mas vamos começar pelos destaques do ano. E o primeiro, que não podia ser diferente, é o Bitcoin. Pois esse foi o ativo financeiro que de longe me trouxe o maior resultado ao longo do ano. Afinal de contas, no começo do ano de 2023 o Bitcoin rondava os 16 ou 17 mil dólares e ele fechou o ano acima dos 42 mil dólares. Uma performance de mais de 100%. E eu aproveitei bem essa janela de tempo nos primeiros meses do ano para aumentar bastante minha posição em bitcoins, inclusive batendo minha meta de quantos bitcoins ter na minha carteira. E como vocês podem ver aqui, que o meu preço médio de compra de bitcoins está em 13.473 dólares. E dado que eu tenho uma alocação de bitcoin muito expressiva no meu patrimônio, a valorização incrível desse ativo que ocorreu ao longo de 2023 contribuiu muito para eu ter atingido aquela rentabilidade de 57% que eu falei alguns minutos atrás. Os mais observadores de vocês aí na tela devem perceber que tem algumas linhas da planilha que estão em preto. Isso é porque eu propositadamente censurei algumas informações, já que eu não quero divulgar tantas informações aqui para vocês. Mas o que vocês conseguem ver aí na tela é que eu estou, no momento em que este vídeo está sendo gravado, com uma rentabilidade percentual de 239% em cima da minha posição em Bitcoin. É claro que, fora o Bitcoin, eu tenho ainda muitas outras criptomoedas, conforme vocês podem ver aí na tela. E meu intuito com um vídeo como esses não é fazer vocês copiarem a minha carteira de investimentos. Afinal, essa aqui foi uma carteira que foi construída pensando na minha situação individual, nos meus objetivos e em vários outros fatores. O meu objetivo principal com aqui
aqui é muito mais explicar o racional por trás de uma alocação como essas. Mas além do Bitcoin, outro dos grandes destaques da minha carteira em termos de rentabilidade é o ETF WGMI, que é um ETF de mineradoras de Bitcoin, que são empresas que têm vários computadores e máquinas trabalhando a fim de poder resolver a prova de trabalho da rede do Bitcoin e criar novas unidades dessa criptomoeda. E esse é um fundo que eu até já fiz um vídeo alguns anos atrás, muito próximo de quando ele foi lançado, porque eu aproveitei para investir ele poucos meses depois do seu lançamento. Vou até deixar o link para esse vídeo aqui no izinho. E aí na tela vocês conseguem ver um gráfico do WGMI e vocês podem ver como esse aqui é um ativo bastante volátil, pois esse é um ETF que foi lançado no mercado americano e ele atualmente investe em ações de empresas que mineram o Bitcoin diretamente ou que têm pelo menos 50% de sua receita associada com o setor de mineração. Atualmente, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, esse ETF conta com 22 ações dentro da carteira do fundo, só que por ser um ETF de empresas que lucram com o mercado de Bitcoin, pense que é um ativo muito correlacionado com o próprio Bitcoin. Por isso eu vou incluir aqui um outro gráfico, que é o gráfico da commodity. E nós podemos ver que claramente existe uma correlação muito forte entre os dois ativos, pois quando o preço do Bitcoin sobe, o preço das ações das empresas mineradoras de Bitcoin também sobe, porque as empresas vão ter maiores expectativas de receitas, o que faz o mercado precificar essas ações em preços maiores. Isso aqui é o que eu gosto de chamar de exposição na primeira derivada, pois é uma forma de se expor ao Bitcoin, só que ainda contando com a camada da operação da empresa por si. Então você não se expõe apenas à commodity, mas também às empresas atuantes desse setor. E via de regra, as empresas mineradoras são bem mais voláteis que o Bitcoin, seja na queda, seja na alta. E o meu racional por trás de ter investido num ativo como esse foi poder capturar uma maior rentabilidade, dado que ainda estamos num ciclo de alta do Bitcoin. Principalmente porque muitas das empresas que estão dentro desse ETF não são lucrativas ainda, pois estão tentando se estabelecer nos negócios. E, portanto, quando essas empresas se firmarem e conseguirem ser lucrativas com suas operações, isso tende a gerar uma altíssima valorização. É claro que eu acabei não pegando esse ativo num momento muito bom, pois eu comprei ele mais ou menos aqui no começo, e aí eu tomei toda essa queda ao longo do ano de 2023, mas eu me mantive fiel à tese e fui comprando mais e abaixando meu preço médio. Tanto é que atualmente meu preço médio está em cerca de 8,39. Então eu comprei num momento relativamente bom e por isso fui capaz de desfrutar de uma grande alta. E mesmo com uma altíssima correção que houve nesses primeiros dias de 2024, eu ainda estou com um lucro bastante considerável nessa posição. Seguindo aqui da alocação, dentro ainda do mundo das criptomoedas, apesar de eu ter uma posição muito maior de Bitcoin do que o que eu tenho em outras criptos, eu também vejo valor em altcoins. Por isso que eu tenho aqui Ethereum, Litecoin, Dash, Decred, Zilliqa e Monero, bem como algumas outras. Avançando um pouco aqui, vamos para a parte dos REITs, que essa é outra classe de ativos que performou muito bem ao longo do ano, principalmente por causa de queda dos juros futuros. E eu possuo algumas classes diferentes de REITs e com essa classe, basicamente três coisas, que é proteção contra a inflação, já que a maior parte do patrimônio dessas empresas são imóveis, que geralmente se reajustam de acordo com a inflação. Eu busco ter uma renda passiva em dólares, que conforme eu já falei anteriormente aqui no canal, com uma carteira suficientemente diversificada, você consegue ter uma renda de dividendos sendo pagas basicamente toda semana. E o terceiro motivo de eu gostar de me expor a esse setor dos REITs é para poder contar com exposição às economias de vários países, pois muitos desses REITs aqui, como o American Tower, o AMT, o Digital Realty, esse DLR, e o Realty Income, eles possuem imóveis espalhados pelo mundo, e com isso eu consigo me expor a várias economias que vão me dar uma renda passiva de dividendos em dólar e ainda com defesas inflacionárias. Outra parcela muito significativa da minha alocação é a renda fixa, pois dado o patamar de juros atuais no mundo,
eu julgo que é bom ter uma exposição a isso, principalmente aqui falando de renda fixa americana pós-fixada, ou seja, basicamente um tesouro Selic americano, que eu consigo me expor através dos ETFs irlandeses para ainda contar com algumas vantagens tributárias. E por fim, eu também tenho algumas ações que eu me exponho majoritariamente através de ETFs, porque eu não sou muito favorável a se expor diretamente às ações, por uma série de motivos que eu já expliquei em outros vídeos. Mas aí você que está me assistindo pode estar se perguntando, ok, Josué, mas e aquela história de rentabilidade de 57% que você falou no começo? Como é que você chegou nesse? E é isso que eu vou mostrar agora. Essa daqui é uma planilha do tipo de balanceamento. O que significa que essa é uma planilha que realiza o cálculo de quanto eu tenho que ter em cada um dos ativos para poder me expor corretamente a eles. E o que acontece é que na alocação que eu defini para mim, eu pretendo ter 7,5% do meu capital alocado em ações, 11% alocado em criptomoedas, 17,5% alocado em reservas de valor, que aqui são basicamente commodities capazes de manter seu poder de compra ao longo do tempo. E essas commodities que eu escolhi foram 3: ouro, prata e Bitcoin. Então sim, eu vou ter Bitcoin tanto aqui na parte das criptomoedas quanto na parte da reserva de valor. E é inclusive por causa disso que o Bitcoin é atualmente a minha maior posição individual dentro da carteira. Eu deixei uma parcela considerável de caixa alocada numa renda fixa pós-fixada americana, e para isso eu estou usando o ETF TFLO, que é basicamente o Tesouro Selic americano. Eu tenho aqui 17,5% alocado para imóveis, visando ter aquelas 3 vantagens que eu falei anteriormente neste vídeo, e por fim uma parcela de renda fixa, que aqui com essa parcela que representa 20% da minha alocação pretendida, meu intuito principal é ganhar com a marcação a mercado num possível cenário de queda de taxas de juros, que é o que está acontecendo e inclusive está favorecendo a minha alocação nesse tipo de ativo. Só que é claro, essa aqui é a alocação macro que eu tenho na carteira, pois eu sempre viso ter pelo menos uma parte do meu patrimônio exposta a todas as 5 grandes classes de ativos, que são ações, commodities, imóveis, renda fixa e criptomoedas. Só que, é claro, dentro de cada uma dessas classes de ativos, também existem percentuais específicos para cada um dos ativos dentro dessa classe. E meu objetivo com isso é conseguir ter uma relação de convexidade entre ativos. E eu, particularmente, dentro da minha parcela de 7,5% do total do patrimônio que eu aloquei para ações, eu dividi esse 7,5% em 2 parcelas. Uma dedicada a ativos individuais, que, na minha opinião, tem uma boa relação de risco-retorno, só que o grosso, 90%, eu aloquei para ETFs. E atualmente minhas únicas 4 posições em ações individuais estão em TSM, que é uma empresa do setor de semicondutores, a ASML, que também é do setor de semicondutores, e o meu racional por trás de ter me exposto a esses ativos vocês podem conferir neste vídeo que eu deixarei aqui no izinho. E eu também tenho Meta e Google, que são 2 empresas de tecnologia que são fenomenais na minha avaliação. Agora, 90% da minha alocação em ações está sendo feita através desses 3 ETFs. Primeiro, o VWRD, representando 92%. E ele é basicamente um ETF amplo que investe no mundo todo. Só que ele possui a mesma carteira que o VWRA, que eu já falei várias vezes aqui no canal, com a diferença de que esse daqui distribui os dividendos. Porque eu prefiro ter os dividendos caindo na minha conta para poder somar isso com meu aporte e rebalancear meu portfólio. Para a parte das criptomoedas, como eu falei, majoritariamente eu estou alocado em Bitcoin e Ethereum, mas eu também tenho posições em várias outras criptomoedas, principalmente os tokens no padrão ERC20, como Chainlink, MakerDAO, Decentraland, Polygon, etc. Na parte das reservas de valor é onde entram aquelas commodities que são capazes de reajustar o seu poder de compra ao longo do tempo. E aqui, para essa parte, eu coloquei as 2 reservas de valor mais promissoras na minha avaliação, que são, primeiro, o ouro, que é uma reserva de valor já com uso milenar, que já se provou no tempo e que foi valorizada como moeda por
por diversos grupos humanos ao longo da basicamente toda a história registrada da humanidade e que por isso vale muito a pena ter um local, uma alocação aqui na minha carteira, principalmente pensando em uma parcela mais defensiva da carteira, visando não muita valorização, mas sim preservação de patrimônio. Só que eu também aloquei aqui uma parcela muito significativa em Bitcoin, que é uma reserva de valor em ascensão e que, na minha avaliação, só falta uma coisa para se firmar como uma reserva de valor tão boa quanto o ouro, ou provavelmente melhor, que é passar no teste do tempo. Que isso é uma coisa que o Bitcoin não tem, afinal ele só existe há pouco mais de 15 anos. Mas além dessas duas commodities, eu também optei por investir em 2 ETFs de empresas que mineram essas commodities, que é o ETF WGMI, para o caso do Bitcoin, que eu já expliquei anteriormente, e o GDX, que é um ETF de empresas mineradoras de ouro. É claro que aqui eu estou apenas dando algumas pinceladas de como funciona a minha carteira de investimentos, muito mais para poder dar uma geral para vocês sobre como eu penso. Mas uma das coisas que eu faço aqui na Climb é fazer atendimentos para os clientes, onde eu realizo a montagem de uma carteira de investimento semelhante a essa, só que voltadas para os objetivos de cada pessoa. Por isso, se você deseja entender mais sobre como montar uma carteira direcionada para o seu perfil e diversificada entre moedas, ativos e países, considere me contactar e agendar uma sessão comigo através do e-mail que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E agora que vocês já sabem que eu tenho uma mistura de ações, criptomoedas, renda fixa, commodities e imóveis, vamos para a medição numérica dos meus resultados. E a forma como eu uso para poder medir a rentabilidade da minha carteira é através de uma aba aqui dessa minha planilha do Excel, que conta com uma parte de gráficos. E aqui nós conseguimos ver um gráfico do desempenho da minha carteira, onde essa parcela em preto representam os meus aportes e a parcela em amarelo representa o valor, a rentabilidade da minha carteira. Então, quando a gente soma aportes com a rentabilidade, nós chegamos no valor total dela. E a parte importante para saber como calcular uma rentabilidade é entender que ela precisa ser cotizada. Por quê? Digamos que você tem uma carteira com R$1.000 alocados e você vai fazer um aporte de R$100. Se no momento 1 sua carteira já estava com um ganho de R$100, por exemplo, ou seja, você aportou R$900, os ativos valorizaram e agora você tem uma carteira valendo R$1.000, ou seja, com R$100, significa que você estava com uma rentabilidade de 10% sobre o valor total da sua carteira, porque sua carteira estava valendo R$1.000 e desses 1.000, 100 vieram de valorização dos ativos. Só que aí, se você faz um aporte de R$100, sua carteira sai de 1.000 para 1.100, aquela sua rentabilidade não mudou logo após você fazer esse aporte. Só que se você calcular sua rentabilidade apenas dividindo o ganho pelo valor total da carteira, o seu ganho, que antes era 10%, agora vai cair para 9 e alguma coisa. E para poder evitar esse problema, existe o artifício de rentabilidade cotizada, que é quando você divide o valor da sua carteira em cotas com algum valor e aí você monitora a valorização dessas cotas. E quando você realiza algum aporte ou algum saque, você ajusta o número de cotas e com isso você consegue impedir que os aportes e retiradas distorçam a sua rentabilidade. E foi exatamente isso que eu fiz aqui, pois desde que eu comecei a juntar os dados para essa planilha no dia 3 de novembro de 2020, eu venho fazendo esse cálculo de cotização e é isso aqui eu atualizo com uma certa frequência. E aqui vocês conseguem ver que no início dessa série histórica, o valor da cota eu fixei de uma maneira arbitrária em $10. Todos os valores que eu estou mostrando aqui estão em dólares, já que eu acompanho todos os meus ativos nessa moeda, mesmo que aqui eu tenha ativos negociados no mundo inteiro, bem como as criptomoedas. Pois na minha avaliação, o dólar é a verdadeira régua que permite você medir quanto é o seu patrimônio. E conforme vocês podem ver aqui, avançando para o dia 31 de dezembro de 2023, o valor da cota estava em R$ 25,43, o que significa que o ganho percentual que eu tive desde novembro de 2020 até hoje, 31 de dezembro de 2023, foi de 155,4%, o que, na minha avaliação, é um montante bastante significativo
significativo, principalmente levando em conta que, quando eu comecei isso aqui, ainda estávamos no meio da pandemia, e que depois disso se sucedeu o ano de 2022, que foi muito ruim para vários ativos, tanto de renda fixa quanto de renda variável, e que ainda teve a guerra na Ucrânia, a guerra em Israel e vários outros fatores geopolíticos complicados. Então, mesmo num período conturbado como esse, ter conseguido uma rentabilidade dessas, na minha avaliação, é bastante significativo. É claro que eu preciso fazer um certo disclaimer, pois nesse valor de rentabilidade não estão apenas incluídos os ativos financeiros, pois nessa planilha daqui eu contabilizo todo o meu patrimônio. E eu tive algumas coisas fora do mercado financeiro que renderam bastante. Dentre elas, a principal que eu posso destacar é isso que vocês veem aqui ao meu redor. Minha participação societária aqui na Climb, pois no meio desse período eu me tornei sócio aqui da Climb, inclusive por isso que eu comecei a fazer esses vídeos aqui, para ajudar a valorizar meu próprio patrimônio. E como eu já expliquei neste outro vídeo aqui no izinho, a coisa que mais vai te trazer retorno ao longo do tempo é o seu trabalho. E eu consigo mostrar isso na prática agora para vocês, pois se a gente vier aqui na aba carteira, vamos ver que dos ativos financeiros, o Bitcoin foi o que me deu a maior rentabilidade percentual, atualmente 239% sobre o meu preço médio. Aí, se a gente avançar aqui para baixo, onde eu listo os meus ativos alternativos, ou seja, aqueles que estão fora do mercado financeiro, a minha maior valorização dentre todas as parcelas do meu patrimônio está na minha participação societária aqui na Climb, pois eu tive uma valorização percentual de quase 849% em cima do que eu investi aqui nessa empresa. Isso aqui prova na prática porque é que eu digo que o seu trabalho e o seu negócio é aquilo que muito provavelmente vai te trazer o maior dinheiro que você vai ganhar na vida. Então sim, eu preciso fazer o disclaimer de que esta rentabilidade de quase 155% que eu estou mostrando aqui está um pouco distorcida por causa dos meus ativos não listados em bolsas e que não são criptomoedas, mas que mesmo assim servem de parâmetro. E agora que vocês sabem como que eu calculo a rentabilidade, quais são os meus ativos, eu posso entrar em como eu cheguei naquele número de 57% de valorização ao longo do ano de 2023 que eu andei falando para vocês. E basicamente a conta que eu fiz foi muito simples. Eu peguei o valor da cota ao final do ano, que estava em $25,47, e aí eu fiz a conta de valorização em cima do valor dessa mesma cota no começo do ano, que estava em $16,14. E isso me dá uma rentabilidade de 57,84%. E esse aqui, como vocês podem ver aqui, foi o meu melhor ano desde que eu comecei a fazer medições, pois em 2020 eu tive uma rentabilidade de 35,7%, em 2021 tive uma rentabilidade de 19,43%, em 2022, que foi um ano muito conturbado, como eu expliquei anteriormente, eu acabei tendo uma queda de 0,44% no valor do meu patrimônio. Agora, esse ano de 2023, eu tive esses incríveis 57,84%. Muito disso daqui puxado pelo Bitcoin, que é uma posição que eu acredito que vai continuar a dar muitos resultados para os anos de 2024 até mais ou menos o final do ano de 2025. Lembrando que agora em 2024 temos o halving, que é o evento no qual a recompensa de criação de novos bitcoins cai pela metade. E bom, agora que eu acabei de mostrar minha planilha, preciso fazer alguns avisos. Primeiramente, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Não é porque eu consegui essa performance boa que isso vai se repetir no futuro. Como vocês mesmos viram, em 2022 eu tive uma rentabilidade negativa. Então eu não estou fazendo esse vídeo para você copiar minha carteira ou para poder prometer rentabilidades altíssimas. De fato, os maiores investidores do mundo, poucos deles tiveram rentabilidades por muito tempo acima de 20% ao ano em dólar. Meu intuito por trás de fazer um vídeo como esse é muito mais explicar o meu racional por trás da seleção de ativos. E um segundo aviso que eu queria dar é que, na minha opinião, para quem deseja ter um controle mais assertivo, mais preciso da sua carteira de investimentos, uma planilha de Excel é muito superior
superior a qualquer aplicativo. Mesmo que atualmente nós tenhamos boas opções como Kinvo, Trademap, MyProfit e etc., muitos desses aplicativos, primeiro que não seria possível cadastrar vários dos ativos que eu tenho. Afinal, existem bons ETFs irlandeses, criptomoedas que não estão nas bases de dados, nos bancos de dados de tais aplicativos. Nem também os ETFs suíços que eu estou atualmente adicionando na minha carteira, por motivos que eu futuramente farei um outro vídeo aqui explicando em maiores detalhes. E é exatamente por causa disso de eu achar o Excel uma opção muito melhor, que todos os clientes de consultoria que eu atendo e faço a montagem de carteiras aqui na Climber, eu criei uma planilha semelhante a essas, que faz o balanceamento, lista os ativos e atualiza as cotações automaticamente. Por isso, se você deseja contar com esse tipo de assessoria ou com uma ajuda profissional para você poder gerir melhor os seus investimentos, considere agendar uma chamada comigo e com minha equipe através do link e do e-mail que eu deixarei aqui na descrição do vídeo. E este vídeo daqui é em grande parte uma atualização de um outro vídeo que eu lancei lá no finalzinho de 2022, falando sobre quais eram os ativos que eu mais estava com expectativas para o ano de 2023. E eu vou deixar esse vídeo aqui na tela final, pois pelo vídeo de hoje nós vamos ficando por aqui. Vejo vocês no próximo.